Fernanda Manhota já chegou mais cedo com a gente, Débora Bergamasco, porque não faltam assuntos da agenda internacional para a gente tratar aqui com a Fernanda Manhota. Muito boa tarde. E, bom, vamos começar dessa questão, esta reunião entre Donald Trump e Emmanuel Macron. Claro que nesse contexto da efeméride de 3 anos da invasão do território da Ucrânia por tropas da Rússia e com essa cada vez mais se desenhando um desfecho ruim para o lado atacado, que é o lado da Ucrânia e com os Estados Unidos. Será que Emmanuel Macron, que não goza de grande simpatia da parte de Donald Trump, vai conseguir convencer o americano a mudar os rumos que ele está traçando para a resolução desse conflito, Manhota? Oi, Yuri, Débora, todos que nos acompanham no 360. Olha, Yuri, muito provavelmente Donald Trump, quando tem uma imagem feita de alguma coisa, dificilmente volta atrás. Então, é improvável que Macron, nessa visita bilateral, tenha êxito em grandes convencimentos. Mas a gente não pode deixar de dizer que os primeiros indícios aí dessa conversa, dessa reunião, que acontece nesse momento no Salão Oval e depois vai se desdobrar para uma coletiva de imprensa, mostram, de um lado, Macron pisando em ovos, tentando evitar um confronto direto com Trump. Ele não quer cair naquele lugar de uma persona não grata, né? Ele sabe que essas relações interpessoais contam muito no trato com Donald Trump. E Trump, por outro lado, embora também não tenha a maior simpatia por Macron e pelo que ele representa, mostra também uma tendência na forma como se coloca a estabelecer um diálogo, pelo menos de alguma forma cordial nesse momento. Eu digo isso porque, veja, primeiro eu vou dar um pouco de contexto para quem está nos acompanhando nesse dia, né, em que se relembra a invasão pelos 3 anos da Ucrânia, e depois comentando um pouco de algumas das coisas que foram faladas nesse momento aí que vocês estão vendo em tela, quando os 2 presidentes sentados no Salão Oval conversam com alguns jornalistas. Hoje nós tivemos dois acontecimentos importantes antes ainda desse encontro. Primeiro, uma votação na Assembleia Geral da ONU, em que os países se manifestaram sobre se a Rússia deveria deixar o território ucraniano, e é importante dizer que, embora a maioria dos países, claro, tenha votado favoravelmente, né, nós tivemos, estou até aqui com a tabela, 93 votos a favor, 18 contra e uma série de abstenções, 65 abstenções, pela primeira vez os Estados Unidos votaram contra, quer dizer, abandonaram a Ucrânia também do ponto de vista institucional. Em geral, os americanos eram os promotores desse interesse ucraniano, inclusive na ONU. Hoje votaram ao lado da própria Rússia, votaram ao lado de Israel, votaram ao lado de países como a Nicarágua, né, dessa minoria de 18 que são contra a saída da Rússia desses territórios. Para vocês terem uma ideia, os países dos BRICS, incluindo o Brasil, a China, enfim, a África do Sul, né, a Índia, foram todos países que se abstiveram. Então, no momento, nós temos os Estados Unidos mais pró-Rússia do que os próprios aliados dos BRICS da Rússia. Isso aconteceu hoje. Além disso, hoje também, do lado europeu e do Reino Unido, foram declaradas novas sanções contra a Rússia, né? Então, tentando apertar, né, de alguma forma, esse conjunto de medidas econômicas, fechar o cerco, era isso que eu queria me lembrar, para, de alguma forma, continuar impondo sobre a Rússia esse conjunto de medidas coercitivas, enquanto os Estados Unidos, do outro lado, estão flexibilizando. Dito isso, Yuri e Débora, algumas falas importantes que eu estava aqui tomando nota enquanto acompanhava esse encontro prévio à coletiva de imprensa. Momentos marcantes que a gente precise destacar. Talvez o primeiro momento que mais chamou a atenção foi quando Donald Trump disse que, e eu vou citar literalmente aqui, anotei as falas literalmente, ele disse: a Europa está emprestando dinheiro para a Ucrânia e eles vão receber esse dinheiro de volta. Isso Trump falando para os jornalistas ao lado de Macron, minutos atrás. O Macron interrompe o presidente Trump e diz: não, na verdade, para ser franco, nós pagamos
entregamos 60% do esforço total. Então, além ali, né, de contrariar Trump em público, ele retoma e tenta reformular uma narrativa que Trump tem difundido sempre, de que os Estados Unidos são os principais financiadores da guerra, que os Estados Unidos estão arcando com esse conflito, que os Estados Unidos são os principais prejudicados financeiramente com tudo isso. O Macron ali em público, então, tenta contrariar essa narrativa, ele reforça a ideia de que a Europa tem sim tido um papel importante nesse sentido. Depois, um outro momento importante dessa fala que nós temos agora acontecendo há poucos minutos é quando um jornalista, justamente fazendo referência ao que a Mari trazia, ele diz: bom, presidente Trump, o senhor chamou o presidente Zelensky de ditador, usaria essa palavra para se referir a Putin? E aí a resposta de Donald Trump, né? Ele diz: eu não uso essas palavras levianamente. Vamos ver como vai ser. Acho que temos uma chance de ter um acordo realmente bom entre os diferentes países. Enquanto ele diz isso, Macron, sorrindo, acompanha essa fala. Então, percebemos aqui uma tentativa de desconversar, uma tentativa de relativizar e de incluir outros países a bordo disso que vem a ser uma saída para a guerra da Ucrânia. Outros elementos que merecem destaque em relação ao presidente Macron em particular é que o presidente Macron já deixou claro, assim como lideranças da Grã-Bretanha, né, que há um plano de garantias de segurança para a Ucrânia sendo bolado pelo lado europeu e também há uma preocupação dessa cobrança de dívida que os Estados Unidos estão fazendo, porque tanto em relação à Rússia quanto em relação à Ucrânia, toda hora aparece a contrapartida dos americanos, a história do acordo sobre terras raras, e isso é uma coisa que está incomodando os europeus. Então, como eu dizia no começo, né, todo mundo pisando em ovos, mas uma série de frases emblemáticas já nessa primeira conversa, Yuri e Débora. Sem dúvida alguma, que análise ali muito precisa, inclusive dos gestuais ali dos líderes a cada informação, cada declaração dada nesta bilateral entre os presidentes americano e francês. Fernanda Manhota ainda volta com a gente porque não faltam assuntos no noticiário internacional. Até já, Manhota.